Olá, estudantes Sochi! Salve, salve, simpatia! Vamos para mais uma de filosofia. Eu sou o professor Bruno e hoje vamos com Maquiavel e a ciência política, certo? Vamos que vamos, vamos rapidinho. Você sabe quem é Maquiavel? Niccolo Machiavelli. Ele é considerado o pai da ciência política. É justamente o sujeito criador do que a gente chama hoje de política. Importante dizer, ele é um sujeito que nasce em Florença no século XV. A Península Itálica como um todo está numa série de conflitos e rupturas, há uma série de subdivisões. Nós temos cidade-estado, nós temos reino, nós temos território do Papa. Então está em conflito enorme. O Maquiavel, ele é embaixador e conselheiro político. Depois, quando cai a República, ele vai ser preso e torturado e vai ser deixado de lado. E aí ele escreve o livro O Príncipe, com conselho sobre a arte de governar para a família Médici, que é a família que assume o poder, né? O Lorenzo de Médici, ele magnífico. Ele queria mostrar que ainda era interessante, ainda seria importante, tá? Então ele escreve esse livro para agradar um absolutista, não necessariamente essa opinião política do Maquiavel. Muito bem. Por que ele é o cara da política? Porque ele vai romper com uma visão de política, que era tradicional até então. Na antiguidade, os gregos achavam que política é para o bem comum. Na Idade Média, baseado na doutrina cristã, acreditava que a principal virtude da política seria a ideia de você levar uma vida assim como Jesus Cristo, né? Ou seja, ser humilde, fazer o correto. E o Maquiavel vai dizer, não, política é basicamente se manter no poder. Política é uma ciência, não é nem religião, nem uma ética, é uma ciência. A frase mais comum que a gente associa ao Maquiavel é os fins justificam os meios. Isso não está na obra dele, isso você não vai ver na obra dele. A frase talvez mais próxima disso é todos os meios utilizados pelo príncipe para conservar a sua vida e o seu estado são honestos. Então, aquela frase famosa, né, os fins justificam os meios, é meio que uma síntese, não está errado, mas o Maquiavel não disse, não é uma citação dele, por favor. Tá? O que ele está dizendo é, o príncipe pode fazer o que for necessário para manter o seu poder e o seu estado. E tá tudo bem. Muito bem. Certo? Vamos embora. Então, o método maquiavélico, aliás, né? Maquiavélico não é algo ruim, é porque o Maquiavel vai dizer que você tem que ser realista, cara. Você tem que ser realista, tá? Então ele faz um estudo da antiguidade, ele vai narrando casos e para dar pitacos, e ele diz, por exemplo, que os seres humanos são ingratos. Os seres humanos esquecem facilmente algo que você deu, né? Esquecem mais fácil a morte do pai do que uma dívida de dinheiro. Né? Então os homens são ingratos, os homens são perversos, eles vivem nesse caos e é o Estado que tem que domesticar as paixões humanas. Então, um Estado bom é um Estado forte que faz esse controle. Por isso ele diz que, como os homens agem pela violência, o Estado deve fazer funcionar a sociedade, senão vai virar o caos, senão vai virar anarquia, confusão, bagunça, que é o que ele fala, né? Que essa ideia de anarquia comum não é necessariamente anarquia, já falamos sobre isso, mas ele vai dizer então que vai virar caos, por isso o Estado tem que ser forte. A primeira coisa mais importante é o Estado forte. O governante pode fazer o que for necessário para manter esse Estado estável. É bom para todo mundo, segundo ele. Né? Um Estado fraco, um Estado de várias brigas, de conflitos civis, de guerras internas, seria ruim para todo mundo. Então por isso que ele defende. Então a política para ele não é, de novo, nem bem-estar, nem religião, é tomar e manter o poder. Todos os meios para isso estão valendo. Ele fala sobre duas qualidades fundamentais que um governante deve ter, virtude e fortuna. Vamos falar sobre elas rapidamente. Virtude seria virtude, então seria a capacidade de entender o jogo de forças e tomar a decisão correta rapidamente. Então, virtude seria o acúmulo de conhecimentos que você vai ter ao longo da sua vida para agir da melhor maneira possível. Ele diz, inclusive, que às vezes você tem que saber quando ser leão ou ser raposa. Leão, quando você deve rugir perante os seus adversários, intimidá-los. Ou raposa, quando você deve saber recuar com astúcia. Você deve saber quando usar toda a sua força para ganhar uma batalha ou quando recuar uma batalha para depois ganhar a guerra. Então, essa ideia do homem virtuoso, o homem precavido, o homem prudente, é o homem que sabe tomar as decisões. Mas além disso é necessário ter fortuna. E fortuna não é dinheiro, cuidado, não é grana. Fortuna é o quê? Fortuna é sorte, é o acaso, é a imprevisibilidade, né? A vida é o império das fatalidades sobre os homens. Essas coisas acontecem. E aí um sujeito que tem virtude, ele sabe lidar com a sorte. Caso brasileiro, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perde as eleições de 30, mas acontece o assassinato do seu candidato a vice, o João Pessoa, e ele sabe utilizar isso para tomar o poder. Talvez outro sujeito não soubesse como lidar, né? Então, se um exemplo de virtude poderia ser Napoleão Bonaparte,
Inclusive, se você for ler o livro O Príncipe, leia com os comentários de Napoleão, um exemplo de sujeito que sabe lidar com a fortuna é o Vargas. Então, para conquistar algumas coisas, não é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas sim uma astúcia afortunada, uma sabedoria de aproveitar as oportunidades. Certo? Então, virtude e fortuna, né? Vamos lembrar, fortuna não é dinheiro, mas é sorte. É você conseguir lidar com o acaso. E, por fim, o que permeia toda a obra é dizendo que o príncipe, o governante, o absolutista, ele deve ser flexível. Ele deve saber que ele, se agir da mesma maneira sempre, ele vai fracassar. Então, às vezes, ele deve ser cruel, às vezes deve ser bondoso, às vezes ele deve ser mentiroso, às vezes ser honesto. Então, ele deve sempre agir. Mas ele também dá um outro conselho. Agora, a sua imagem deve ser sempre a do benéfico. Né? Se por um lado o governante pode fazer o que for necessário, ele pode mentir, ele pode matar, ele pode buscar a glória, buscar o poder, que o Maquiavel diz que é importante, mas ele deve aparecer com a imagem limpa para a sua população, né? Sempre essa preocupação com a imagem perante a população. Nesse sentido de ethos, a gente está entendendo como caráter. O governante deve ser aquele que consegue mudar conforme os ventos, sabe? De novo, Getúlio Vargas. Na década de 30 ele assume o poder e vai se aproximar do fascismo, porque é o que está na moda no mundo. Só que quando ele volta posteriormente, na década de 50, o que está na moda no mundo é a democracia, o mundo pós-guerra, então ele vai ser um democrata. Né? Então veja só como ele vai mudando conforme a época. Essa seria, de fato, uma qualidade do príncipe, do governante. Certo? Esse foi Maquiavel e a Ciência Política. Bons estudos. Até a próxima.